crítico, diz o tester do tutorial. Ele ficou surpreso enquanto um garoto se aproximava. Ele estava prestes a dizer algo sobre o teste, mas no momento em que o Goblin apareceu, uma figura passou e decapitou ambas as criaturas com um único golpe. Hyugo estava confuso. Quem é aquele cara? Veja, hoje é o dia do tutorial de qualificação dos jogadores, e até agora, ele não está impressionado com nenhum dos participantes. Todos eles lutam muito para matar alguns meros goblins e mal. Conseguem se segurar em um 2 contra 1. Esse cara está até com medo de ir para a próxima fase e decide desistir. O melhor até agora alcançou a rodada 20, o que é ok. Mas que diabos é isso? Por que em um minuto ele está vendo um mar de monstros mortos? O garoto continua avançando as rodadas mais rápido do que ele mesmo poderia acompanhar. Seus cortes são muito afiados e seus movimentos muito habilidosos, algo além de um mestre espadachim. O teste 49 chegou e o chão tremeu. O piso começou a rachar. Mas antes de entendermos quem é esse garoto, ele costumava comandar o time mais forte e era o mestre de guilda nível 1. Então, por que todos estão mortos no chão enquanto ele mal está se segurando e está prestes a morrer? Ele é amigo desse cara loiro chamado Kyojiro há 10 anos e até lhe deu um item lendário raro para protegê-lo nessa perigosa invasão. Eles conseguiram passar do andar 8, mas quando o chefe apareceu, Narukami e seus companheiros foram lutar contra ele, enquanto Kujo e seus comparsas sorriam. O momento perfeito para se livrar da guilda top havia chegado. Enquanto eles estavam distraídos lutando, essa curandeira fofa estava dando o melhor de si, e os falsos amigos apareceram de repente por trás e a apunhalaram. Mas por que esse cara está traindo Narukami se todos estão tentando salvar o mundo? 10 minutos depois, Kyoji grita que ele odiava o quanto eles o ajudaram. Ele odiava estar na sombra de Narukami, sua guilda Blue Eyes número 1, mas hoje isso mudará. É o que o loiro pensa, mas ele não está preparado para o que está por vir. Uma tampa atinge o chão, e um garoto sai de uma lata de lixo, perguntando a si mesmo se isso é a Terra. Ele agora é Hasu Subaru, no nível 1, que tem memórias de pessoas dizendo que ele é um perdedor. Não se aproxime do verdadeiro Subaru que morreu há 20 anos atrás. Ele então vê informações online sobre a guilda Blue Eyes, e estranhamente, ela ainda existe. As pessoas estão dizendo para ele carregar seu passado. Quem diz para carregar é ninguém menos que o próprio Kyojiro. O alvo da vingança é óbvio, mas ele é apenas nível 1. Esse cara tem todo o seu poder passado, além de 20 anos extras de nivelamento e farming. Ele promete que fará esse bastardo lembrar quem é o verdadeiro top 1. Mas como ele vai lutar contra o cara que agora domina o mundo dos caçadores? A inveja do loiro tem suas raízes na batalha final, quando o chefe usou seu primeiro ataque de rugido. Narukami conseguiu parar com um único golpe, enquanto seus companheiros o afogavam em louvores. A inveja de Kyojiro à parte só cresceu naquele dia, e nesse momento, ele apunhalou a curandeira e sorriu com sua morte. Subaru foi atacado pelo chefe. Parecia que Kyojiro estava atacando por raiva. Mas se voltarmos, descobrimos que esse mesmo cara costumava estar no time de Narukami. Ele saiu dizendo que tinha um novo plano para se tornar mais forte. O plano era matá-lo. Então, agora estamos de volta, e a pergunta é, como um nível 1 vai matar o cara? Mais forte da Terra? O plano A era encontrar algumas informações sobre os antigos jogadores da Blue Eyes, então ele foi ao seu próprio memorial. Enquanto todos oravam com suas máscaras de Subaru, ele viu uma flor brilhante acima do caixão. Ele correu, pegou-a e reconheceu que essa era uma das habilidades de um de seus antigos companheiros de equipe. No dia da última batalha, ele usou uma habilidade de furacão para empurrar os corpos dos amigos para longe. Então, talvez isso tivesse uma chance de sobreviver. Mas se eles estão vivos após tudo isso, ainda são verdadeiramente seus aliados? Sem poder, apressar as coisas é a pior opção. Então, antes de qualquer contato, ele precisa recuperar sua força, com a espada na mão, porque em 2 dias o tutorial de qualificação dos jogadores começará. A parte boa de Kyojiro estar vivo é que ele pode ser morto eventualmente. Agora estamos de volta ao dia do teste. No momento em que ele conseguiu a etapa 49, o lugar tremeu e o piso ruiu. Hyugo gritou para ele correr, pensando que ele era Narukami. Subaru, por algum motivo, o Rei Goblin apareceu furioso, vendo o mar de corpos verdes. Balde pediu para ele desistir, e o chefe avançou. Hossoi largou sua espada, pegou pregos de ferro de uma massa no chão e os lançou diretamente nos olhos do chefe. A criatura retrocedeu, e no momento em que atacou, Hossoi desviou. Essa precisão veio do treinamento com aquela garota Goth. Se esse fosse meu parceiro de treino, eu também seria tão preciso.
coração, no jugular e vários no corpo. O rei imbatível já estava exausto e, como se nada, caiu de cara no chão. Rozói pegou casualmente sua espada e terminou com ele. Ele foi o primeiro a derrotar o rei Goblin e a limpar a etapa 50. No entanto, Subaru estava muito preocupado por ter um monstro desses no tutorial. De qualquer forma, o garoto começou a subir de nível como louco e também a ganhar acesso à loja do tutorial. Ele tinha 2.500 pontos de crédito, mas era sua primeira vez vendo a loja. Ele tinha várias coisas que poderia comprar com seu dinheiro atual, e algumas coisas eram realmente boas. Por exemplo, a espada demoníaca sem nome que custava 1.000 pontos. Subaru se sentiu inclinado a comprá-la, mas sua habilidade especial drenava sua vida. Outra espada era a espada sagrada Miranda, que custava 1.400 pontos. Como essa aliviava a fadiga, era uma escolha melhor do que apenas se concentrar no poder destrutivo. No entanto, Subaru sabia que nenhuma das escolhas seria boa se ele não pensasse bem. De qualquer forma, ele ficou surpreso porque estava decidindo entre duas, mas viu que havia mais coisas que ele também poderia comprar. A aposta de aparência, que custava 1.400, removia os efeitos ruins dos itens e habilidades. Ao ver isso, ele não pensou duas vezes em comprá-la, e junto com a aposta, ele comprou a espada demoníaca, já que ele não perderia a vida mais. Subaru estava bastante satisfeito com a escolha que fez. O homem careca entendeu a lógica da compra, mas comentou que ainda não entendia uma coisa. Ele perguntou por que Subaru comprou a aposta porque poderia ser inútil no futuro. Então Subaru questionou se ele realmente precisava compartilhar tudo o que pensava, e naturalmente, Haiger se sentiu um pouco desrespeitado. De qualquer forma, o homem careca aceitou deixar passar dessa vez, e ele reconheceu que no final não tinha nada. Subaru só pensou que não esperava que o garoto se tornasse um instrutor. Há muito tempo, Helger tinha sido um fã, e ele foi pedir um autógrafo. Subaru disse de forma brusca que não tinha tempo para isso. Então o menino implorou, quase chorando, e disse que seu nome era Helger. Aparentemente, o tempo não havia sido gentil, e o fizera ficar careca tão cedo. De qualquer forma, Subaru declarou que não queria responder nada, e pediu que os resultados ficassem em segredo. Sem ouvir nada, Hugger disse que iria ensinar ao garoto a ser um bom cidadão e perguntou se Subaru gostaria de se juntar à Guilda dos Cavaleiros, mas ele respondeu que não. Hugger entrou em pânico e tentou enfatizar quão sortudo o garoto era por ter um instrutor guiando-o. No entanto, o protagonista simplesmente subiu as escadas, deixando o homem careca sozinho e triste. Segundos depois, no segundo andar chamado Cidade Inicial, parecia que uma feira estava acontecendo. Todo mundo estava vendendo seus produtos, mas Subaru estava preocupado. Ele havia ganhado uma chance impossível, uma segunda oportunidade de mudar tudo. Tendo vivido isso uma vez, Subaru sabia que tinha que fazer as coisas melhor do que antes. Isso era por seus camaradas que deveriam estar esperando por ele e para finalizar sua vingança. Na cidade inicial, havia uma sala de treinamento particular onde era possível testar habilidades ou equipamentos, e era grátis para visitar a qualquer momento. A recepcionista apontou para a sala de treinamento número 1, mas o protagonista pediu para ir para a quinta. O velho tentou não deixar o novato gastar dinheiro, mas Subaru insistiu. Assim ele gritou nervosamente que o que quer que acontecesse era sua responsabilidade, e pagou 50 créditos. Nesse local, quanto maior o número, maior a dificuldade. Portanto, era natural oferecer um lugar mais fácil para iniciantes. No entanto, o protagonista não era realmente um iniciante. Ele estava bem preparado para o quinto andar. Após entrar, Subaru pegou a nova espada, e esta o reconheceu como seu proprietário. Todos os atributos foram temporariamente aumentados, e o problema de drenar vida e estamina surgiu. No entanto, a habilidade Ganância entrou em ação, restaurando temporariamente uma parte. Aparentemente, seu nível 1 não era suficiente para anular tudo. Então, a espada demoníaca sem nome começou a absorver mais e devolver outros atributos. Em um ponto, o protagonista atingiu seu limite. Sem pensar duas vezes, ele usou 10.000 créditos para subir a habilidade para o nível 2. Agora que era uma habilidade de rank E, ela poderia suportar melhor o lado negativo da espada, embora ainda consumisse força vital. Mais uma vez, os atributos do protagonista aumentaram, então ele correu para fazer o primeiro teste, jogando-se nas armadilhas da sala. Após alguns minutos,
minutos, a recepcionista já estava dormindo. Quando Subaru passou pela mesa da recepção, acordando de repente, ele se perguntou se estava sonhando, porque parecia que o jovem de antes havia acabado de passar bem na sua frente. A recepcionista se levantou, tentando lembrar quem era, e como apenas 10 minutos tinham se passado, para ter certeza, foi à sala no 5 bater na porta, e quando não ouviu nada, entrou. Ele ficou mais surpreso do que nunca porque a sala estava tão destruída que parecia que havia havido um terremoto. No dia seguinte, Subaru se esticou e reclamou porque sentia seu corpo duro como uma pedra. O bom lado era que era uma espada demoníaca fraca, porque uma normal teria sido ainda pior. Os efeitos negativos já haviam se dissipado, graças ao que Subaru conseguiu usar um pouco do poder. Com seu status atual, ele não conseguia nem segurar uma espada demoníaca. A compatibilidade da habilidade que comprou com a espada era ótima, e Subaru já pensava que a aposta na ganância ajudaria com habilidades elétricas também. O problema era como ele iria melhorá-la, porque depois de subir de nível, ele já estava em falência. Ter problemas financeiros fez Subaru lamentar o quão enrolado ele estava. De qualquer forma, uma pessoa na rua comentou para sua plateia que sentia muita nostalgia por estar ali. Ele era um streamer que, após receber 1000 créditos de um cara chamado Alexandre, derramou café na própria cabeça. Subaru imediatamente pensou que esse cara era louco, mas ele olhou online e encontrou um artigo de notícias afirmando que 1 em cada 3 jogadores é streamer. Atualmente, há um sistema onde você transmite e ganha pontos em tempo real. De repente, alguém chegou falando sobre o garoto estar ali também. Ele disse que era engraçado encontrar Subaru ali. O protagonista começou a sentir seu corpo estranho, como se não gostasse da pessoa. Esse cara perguntou se Subaru apenas o ignoraria, e o herói percebeu que estava com medo dele. O protagonista explicou, tremendo, que ele também conseguiu chegar ali. Então o cara se sentou, dizendo que estava ferrado porque um perdedor como ele conseguiu passar pelo tutorial. Ele confessou que esperava que Subaru morresse para os goblins antes de acordar no lixo. O verdadeiro proprietário deste corpo estava sendo intimidado. Isaac disse que fez isso porque era lixo. Ele disse que o nome do garoto o irritava e que não conseguia nem fazer o que ele pediu. Subaru disse que os créditos que ganhou não eram suficientes para isso. No entanto, levou um chute no estômago quando tentou falar. Ele também rasgou um pacote de comida e disse ao garoto para viver ali no lixão, porque se saísse aprenderia uma boa lição. Essas memórias fizeram o herói entender por que estava dentro de uma lata de lixo. De qualquer forma, Isaac começou a se gabar de que havia chegado ao nível 20 e que era filho de Reinhardt. Ele também disse que aprendeu uma habilidade de rank B, que é o máximo que você pode obter no tutorial. Então Subaru apenas elogiou o garoto e avisou que estava indo embora, mas neste caso, o loiro pediu ao herói para aproveitar que ele estava saindo e comprar um café e alguns lanches para ele. Como Subaru não respondeu, ele começou a ficar furioso. Ele perguntou, quase explodindo de raiva, se o garoto tinha enlouquecido por não obedecer imediatamente. No entanto, não era como se Subaru tivesse créditos restantes de qualquer forma. Isaac disse a ele para se sentar, mas o herói realmente não queria perder tempo se vingando do proprietário do corpo. Ele ia embora sem causar problemas. Mas a loira agarrou o protagonista pelo braço. Isaac pergunta, irritado, se Subaru quer descobrir o que ele faz quando desrespeitado. Mas o protagonista responde na mesma moeda, dizendo para ele soltá-lo se quiser viver. A loira diz, quase explodindo de ódio, que Subaru não pode ser tão cheio de si. Subaru apenas pensa que não pode fazer uma cena na frente de todas aquelas pessoas, mas de repente a loira começa a rir incontrolavelmente. Ele pergunta se o protagonista está com medo porque sabe que é um fraco. Ele também diz que deve ter mal conseguido escapar de morrer no tutorial, mas, apesar de estar se sentindo bem, avisa que sempre que quiser, pode fazê-lo desaparecer sem que ninguém perceba. Então ele sai, dizendo a seu amigo para tomar cuidado, o que irrita Subaru por ainda ser chamado de amigo por Isaac. Disse que existem 2 maneiras de os jogadores ficarem mais fortes. A primeira é completando desafios, passando os desafios da torre e recebendo recompensas enquanto continuam a subir de nível. Isso torna o jogador forte. Ele precisa pagar créditos, mas pelo menos não morre. Apenas perde dinheiro e progresso. O segundo método é caçar monstros fora das zonas seguras ou limpar masmorras especiais. É muito mais rápido do que os desafios, mas também é real. Então se você morrer lá, você morre na vida real. Agora, Subaru estava na masmorra dos orcs, um lugar bastante perigoso para os jogadores, mas ele achava que era melhor arriscar do que avançar lentamente, porque o ambiente perigoso também significa que dá melhores recompensas. Em seu dispositivo de kit de jogador, Subaru verifica algumas notícias novamente. Um certo Narugami Subaru
Subaru teve 80 mil pessoas ao vivo para fazer uma invasão no quarto andar. Pelos comentários, essa já era a 8ª vez que ele tentava, mas ver alguém com um nome tão similar e usando sua máscara irrita Subaru. Do nada, alguém lhe envia 20 mil créditos, então o garoto agradece. Aparentemente também era possível enviar missões para streamers. Mais 3 espectadores enviam mais missões que são, por exemplo, prove que você pode fazer isso ao contrário do fraudador. O protagonista começa a tremer de inveja, porque enquanto ele estava lá se arriscando, a cópia estava ganhando dinheiro fácil. Subaru realmente se irrita e continua assistindo à transmissão por alguns segundos, mas rapidamente se levanta para continuar fazendo o que precisa fazer. Ele puxa a espada que cuidadosamente armazenou dentro de um orc e se prepara enquanto uma gangue inteira deles começa a chegar. Entre eles estava também o General Orc, que era o mais forte e o chefe. Mesmo sem os espinhos envenenados da última vez, Subaru afirma ter algo melhor, a espada demoníaca, que absorve a saúde do protagonista e aumenta suas estatísticas. Então ele pula sobre os menores, dizendo que não tem tempo para eles, e avança como um relâmpago em direção ao chefe. Em um segundo, o protagonista alcança sua cabeça, e no segundo seguinte, corta o monstro muito bem. Assim, ele completa a masmorra e, não sendo tolo, depois pega uma máscara antiga, pensando que agir como os outros seria uma boa maneira de ganhar dinheiro. Assim, ele coloca a máscara, pensando que só faria o que já sabia. Afinal, entre todos esses streamers que imitam o herói, ele era o verdadeiro Subaru. Na empresa de entretenimento Souton Narukami-ku, uma transmissão começa, e uma garota assiste. No entanto, em determinado momento, ela grita de raiva e assusta seu colega, fazendo-o pular da cadeira. Ela está indignada que 5 pessoas não conseguiram limpar uma masmorra. O amigo pergunta o que aconteceu, porque os primeiros deviam ganhar 1000 créditos. Então ele explica que um cara chamado Subi Kichi estragou tudo, e que ele pode ser um fã de Subaru porque enquanto o verdadeiro estava ausente, os outros estavam usando seu nome. Para ela, apesar de viver disso, as transmissões estavam mortas, porque todos estavam imitando Subaru. Ela também acha desrespeitoso que esses incompetentes arrisquem suas vidas sem saber o básico. O amigo pergunta por que a garota desistiu da torre para trabalhar lá. Então, após pensar, ela responde que era chato. Na verdade, o amigo também não deveria falar muito porque ele também desistiu. Ele sabia que ela havia começado a escalar para encontrar Narukami-ku, e então perdeu a motivação. Enfim, a garota grita que um ótimo garoto apareceu. No entanto, como ele também estava usando a máscara, ambos quase desmaiaram. O garoto pergunta por que seu colega estava assistindo a uma transmissão tão ruim do segundo andar. No entanto, ela admite que sempre que vê alguém usando aquela máscara, fica um pouco curiosa, e ela também cobra do cara 1000 créditos por perder uma aposta. Na entrada do segundo andar, o protagonista pensa que o lugar não é nada especial. No entanto, saber que havia um espectador o fez se sentir um pouco pressionado. A garota na conta Love Money perguntou se era sua primeira tentativa. Então, Subaru respondeu que sim. Love Money disse que seria melhor se ele não transmitisse e se concentrasse na primeira vez, mas já havia um monstro morcego lá. Mesmo com ele vindo com toda a força, Subaru agarrou sua cabeça e bateu no chão como um saco de farinha. Então, o protagonista perguntou se Luve ainda estava preocupada. O objetivo do andar é limpar a masmorra e escapar vivo. Outra pessoa entra na transmissão, mas a garota continua insistindo que o protagonista não deveria ser ganancioso. Então ele agradece, mas avisa que não haverá problemas, porque ele também prefere ficar mais forte sem depender dos outros. Obviamente, todos acham que ele é louco, e pelo menos seu nome ajuda a atrair uma audiência. Na primeira luta, uma criatura terrestre vai direto para a perna do herói. No entanto, ele saca sua espada e derrota o monstro, dizendo que por enquanto ele vai se apressar bastante. Ele derrota o Merman de lama e ganha 2 pontos de conquista. Depois daquele Merman, vários morcegos gigantes aparecem voando, mas o protagonista os corta todos com alguns golpes de sua espada. Nenhum dos espectadores conseguiu ver o que acabou de acontecer. Derrotar aqueles morcegos também deu 2 pontos e o Merman deu 4 pontos. É por isso que o herói disse que se você prestar atenção no som, poderia notar quantos estavam vindo e de onde estavam vindo. Os espectadores estavam muito surpresos. A Subaru disse que falaria mais, mas ainda não era o suficiente. Ele queria ganhar o máximo de pontos de conquista possível. As pessoas debatiam se ele estava certo em ficar quieto ou se estava prestes a levar um grande golpe. Parece que era assim, porque o protagonista chega a um lugar que se parece com um ninho de morcegos. Quando vem Subaru lá, a conversa fica muito preocupada, mas uma pessoa deixa uma missão de 100 créditos para o protagonista
protagonista caso ele os mate todos. As pessoas acham que o cara está trolando, mas Subaru o agradece pelos 100 créditos. De volta à empresa de streaming, o garoto grita, perguntando o que sua colega está fazendo, focada naquilo. No entanto, ele se desculpa, e mesmo assim ela não presta atenção, pois está colada na tela do herói. O garoto pergunta no que ela está tão interessada, então ela avisa que algo está diferente. Ele começa a dizer que vai pagar a dívida, mas a garota diz que não é isso. Na verdade, ela só tinha prestado atenção no protagonista até agora. O garoto realmente não consegue entender, mas faz sentido porque ele está derrotando todos os monstros sozinho. Portanto, aquele hábito de prestar atenção naqueles que usam a máscara valeu a pena no passado. Subaru foi elogiado porque mesmo quando era contrariado, sua respiração e foco permaneciam os mesmos. Para os outros, sua técnica parecia leve o tempo todo, como se ele já soubesse o que o inimigo ia fazer. Então o protagonista pensou um pouco, mas respondeu que não tinha ideia de que estava fazendo algo. Precisava ser explicado que pessoas normais não podiam imitá-lo. Shigura também achou estranho no começo, e então Subaru percebeu que a chave era fazer contato visual para tomar decisões. Os morcegos de um olho sempre atacam, avançando com a cabeça. Portanto, quanto mais eles têm, mais aberturas mostram. Subaru aproveita isso, usando um para cortá-los todos de uma vez. Para os espectadores, as explicações eram como: se você mover seu pé, você pode andar. No final, Love Money lembra o garoto de não se esquecer de coletar os créditos, mas ele brinca muito com o kit do jogador e fica em silêncio por um bom tempo até finalmente admitir que não sabe como aceitá-los. Os espectadores não conseguem acreditar que ele é tão desinformado, mas Love ajuda o protagonista para que o garoto não perca tempo e parta direto para o próximo objetivo. Na empresa de terno e companhia, a garota grita de felicidade. Ela diz que isso é muito ruim, mas seu rosto mostra que ela está adorando. Enquanto o garoto reclama, ela pergunta se ele já viu algo assim antes. Ele comenta que o segundo andar não é exatamente fácil, mas a garota discorda que isso torne o herói menos incrível. Ela fica tão deslumbrada que começa a acreditar que é destino e também acidentalmente adivinha que o garoto é a reencarnação de Nerukami Subaru, como em Homem Foi, quando o assunto é Subaru. A garota fica tonta só de falar sobre ele, mas a amiga chamada Sigan a interrompe antes que ela comece a pensar em ir atrás do protagonista. Isso era exatamente o que ela queria fazer, mas Sigan estava pensando como um investidor. Ele disse que se eles falassem sobre isso com o chefe, seriam repreendidos. Então os dois discutiram, mas Love desistiu só por enquanto porque continuava assistindo à transmissão ao vivo do herói. Finalmente, o protagonista está na área mais importante da masmorra. Este já era o lugar final para completá-la. Então, ele se inclina contra os portões e eles se abrem sozinhos, revelando um monstro que estava dormindo dentro. Esse monstro era o lobo guerreiro chamado Greg, o chefe do andar. O objetivo da missão era ganhar o respeito do lobo guerreiro por meio de um teste. O sistema nunca disse que esse era um monstro a ser caçado. Era um guardião, mas alguém ofereceu 3.000 créditos se ele conseguisse derrotar o lobo. Na realidade do protagonista, essa quantia era bastante alta, então ele ficou preocupado. No final, o monstro começou a se mover aos poucos, até se levantar do chão e começou a falar com nosso herói. A primeira coisa que o lobo pergunta é se o protagonista está realmente sozinho ali. Então o herói pede a ele que verifique se ele quiser. Greg admite que o acha interessante e que ele cheira como um guerreiro muito bom. Os lobos da tribo guerreira podem diferenciar cheiros que revelam o que uma pessoa é, basicamente em 1 segundo. O lobo dá permissão para Subaru continuar avançando, mas o herói se desculpa e informa que seu objetivo é Greg, o que deixa o lobo bastante confuso. Subaru explica que tem uma missão para matá-lo, e tendo sentido o cheiro, Greg consegue entender. De volta a Salton, os dois trabalhadores vão falar com o chefe. Então o homem chamado John Tail digita no computador e pergunta sobre o tamanho da audiência do protagonista. Sajan Shaley diz que é cerca de 20 pessoas, mas Love interrompe e comenta orgulhosamente que já ultrapassou 30. O chefe pergunta se os dois estão brincando com ele. O verdadeiro nome da garota é Hatsuka, e ela é repreendida por não trazer alguém com potencial. O chefe acredita que seria melhor para ela se tornar streamer, porque ela é bastante habilidosa, mas a garota simplesmente ignora isso e informa que Subaru já tem 40
pessoas ao vivo. De volta à masmorra, o lobo se prepara para se defender e o protagonista tenta não pensar e apenas agir. Ele saca sua espada demoníaca e se concentra para ficar calmo, mesmo sendo sua primeira vez. O monstro salta para atacar o herói com grande velocidade e ele se defende no último segundo. Greg saca suas garras afiadas e tenta cortar o garoto. Ele começa a ser empurrado para trás, então percebe que o inimigo é bastante forte. Como já estava pensando, derrotá-lo com força bruta era impossível. Mas ele teve outra ideia para isso e começou a se concentrar em desviar por enquanto. Greg elogia o protagonista, mesmo que ele diga que não tem chance contra ele, mas o herói atinge as garras do monstro no momento certo para fazer uma defesa perfeita. Infelizmente, ele acaba com as costas contra a parede. Então o monstro diz que se divertiu um pouco nessa luta e diz ao garoto para se despedir. Quando Greg atacou, Subaru focou tudo em fugir debaixo do lobo guerreiro, ao perceber o padrão de ataque do lobo. Ele fez o monstro bater na parede e ficar preso para que pudesse atacar. Subaru não perdeu tempo e fez vários cortes no lobo até entregar o golpe final que terminou a luta. No final, Greg não se importa e elogia o talento de Subaru mais uma vez antes de cair derrotado no chão. Todas as habilidades do protagonista sobem de nível e ele ganha 500 pontos de conquista. O chat enlouquece e ele também recebe uma recompensa de 3.000 créditos da missão. Agora, com 3.150 créditos e 618 pontos de conquista, a porta para o próximo nível se abre. Mas quando ele entra, uma série de mensagens de opções de elementos aparece na frente dele. Havia cerca de 16 opções, e o número foi baseado no talento do jogador. Se o protagonista não escolhesse o caminho do trovão, teria que mudar de nome, então ele o escolheu e foi teleportado para o próximo nível. De volta a Suten, agora o jogo vira e todos ficam animados. Hatsuka diz que já há 60 pessoas ao vivo e que isso não é normal. Então, o chefe concorda que é impressionante porque ele também derrotou o lobo. Ainda assim, Subaru é um novato e era arriscado investir nele. Mas nesse caso, Hatsuka pediu para fazer uma aposta com John. Ela disse que se Subaru falhasse em conquistar o trovão, ela e sua amiga ficariam 5 anos sem receber Seijun. John imediatamente grita que não concorda com isso, mas acha que não tem nada a perder. Apenas Subaru havia conseguido pegar o trovão até agora, mas Hatsuka estava confiante, então John concorda em contratar o herói se ele puder, enquanto a garota tapa a boca da amiga. Depois de escolher seu elemento, o protagonista vai para o início do caminho do trovão, mas quando chega, alguém o empurra, gritando para ter cuidado. Aquela pessoa mal salva o garoto e a si mesma porque há um gigante perigoso lá com um porrete. O jovem grita para o protagonista, perguntando se ele quer morrer. Então, uma mensagem do sistema aparece dizendo para derrotar o fragmento gigante. Ninguém consegue entender por que tal monstro está aparecendo neste lugar. Esse era um gigante que só deveria aparecer na segunda metade do desafio. Então, o herói pensa que matar Greg havia mudado algo. O gigante golpeia o chão com sua arma, mas o protagonista consegue desviar de alguma forma. Aquele jovem de antes continua dizendo que eles mal conseguiram escapar, mas o protagonista se concentra em terminar isso rapidamente antes que eles tentem interferir. O gigante deixa uma abertura quando levanta sua arma. Então, o herói desvia. Quando o monstro atinge o chão, ele usa seu braço para pular muito alto até alcançar a cabeça do monstro e vai para o pescoço. Então, na área do pescoço, ele crava a espada e termina a luta sem nem mesmo suar, dizendo ao gigante para ficar quieto. Mas ele nem precisava dizer isso, porque após ser derrotado, ele ficaria em silêncio para sempre. Quando o gigante é derrotado, o sistema anuncia que a quarta fase foi concluída. O nível do protagonista aumenta, junto com outras stats, e ele ganha um item chamado Coração de Gigante. Aquele menino que tentou ajudar o herói está confuso, assim como as pessoas na transmissão. O jovem começa a falar de forma mais educada depois de ver aquela cena. Ele também pergunta quem é Subaru, ao que Subaru responde que ele é quem veio para derrotar o gigante. Algum tempo depois, na cidade, o protagonista passa um tempo olhando o que estão dizendo no kit do jogador. Todos querem ver o item que ele ganhou, que provavelmente é raro. Curioso, ele diz a todos que irão olhar juntos. Ele tira do subespaço o Coração de Gigante, que é um anel raro que aumenta vitalidade e regeneração. Ele também recebe uma armadura chamada Trovão Estrondoso, que tem poder de trovão. Uma espectadora chamada Lovina Rukama doa 5.000 créditos para que Subaru consiga o trovão. Então ele a agradece. E várias outras pessoas também colocam muitos créditos nessa missão, fazendo com que o protagonista fique ainda mais motivado a ter sucesso, já que tantas pessoas estavam ansiosas. Subaru começa a reconhecer que poderia ter
ter sido especial no passado. Finalmente, de repente, alguém bate na porta do seu quarto. Aquele garoto de antes entra junto com um cavaleiro loiro em armadura. Ele pede desculpas pelo atraso e informa que trouxe o capitão da Vila da Noite, Sir Pelias. Os dois se cumprimentam e começam a conversar sobre os ataques dos gigantes. O jovem explica que os cavaleiros ficam alertas 24 horas por dia e que os cidadãos também fazem isso. É por isso que ele recebeu Subaru tão mal. Este tempo foi difícil, porque o protagonista protegeu vidas enquanto esteve ausente. Pelias agradece a ele, mas o herói diz que apenas fez o que tinha que fazer. Pelias é a cara da vila. Ele é um cavaleiro corajoso que enfrenta a raça gigante. Mudando de assunto, o cavaleiro comenta que já encontraram o chefe dos gigantes e que eles querem arriscar suas vidas para acabar com isso de uma vez por todas. Então os dois se curvam para o protagonista, pedindo que ele ajude a salvar a vila. Todos no chat comentam que não querem que Pelias morra, mas Subaru se lembra de que, de acordo com a história, na próxima fase, o cavaleiro não termina bem de qualquer maneira. Ele pede ao garoto que levante a cabeça e, dizendo que entende, diz que o ajudará com tudo que puder. Assim, o cavaleiro agradece a ele, e a quinta fase começa. No final da tarde, um monte de guerreiros vai com o protagonista para a localização do chefe gigante. Então ele olha para o kit do jogador. Está cheio de comentários e as visualizações estão aumentando. Mas, finalmente, o cavaleiro ordena ao grupo que pare de avançar porque já podem ver o corpo de um gigante caído à frente. E aquele era o corpo do chefe dos gigantes que eles estavam atrás. Pelias concorda em ir em frente para chamar a atenção enquanto o herói fica para trás. No entanto, o protagonista o interrompe antes que ele possa fazer algo imprudente. De repente, o chão começa a tremer, fazendo todos ali se segurarem para evitar cair. Então, o herói avisa que aquela coisa já está acordada. Quando o monstro olha para o grupo, uma multitude de gigantes emerge do chão e começa a persegui-los. É difícil entender por que de repente há um exército ali. Pelias sente que não há como revidar. Então o cenário mais pessimista começa, com guerreiros sendo capturados e devorados por aquelas abominações. Tudo isso diante dos outros. Quem será o próximo? Com um sorriso psicopata no rosto, Pelias grita imediatamente para que todos recuem para a base da montanha. Quando o desastre começa, alguns cavaleiros estão em choque e outros tentam manter a compostura. Um deles perde os sentidos ao ver seu irmão sendo morto, e Pelias grita para todos correrem, afirmando que é uma ordem. Ele diz aos garotos para pensarem em suas famílias na vila, porque se morrerem ali, será o fim. No final, apenas Pelias e Falcon permanecem na linha de frente, mas o protagonista também se mantém firme, sem recuar um pé. O loiro grita que ele também precisa correr e deixar os cavaleiros para outro dia, mas o protagonista diz que é ele quem deveria estar dizendo isso. Pergunta por que o loiro não está correndo e explica que não poderá lutar com toda a força enquanto o cavaleiro estiver lá. Pelias tenta dizer que não pode correr e deixar um estrangeiro lidar com isso sozinho, mas o protagonista insiste. Então o loiro sai para tentar reunir alguns reforços. Como deve sua vida a ele, espera que Subaru volte em segurança. Os gigantes se levantam, focando no protagonista, mas ele não se deixa ser atacado primeiro e começa a correr. Ele grita que será o oponente dos monstros e rapidamente corta a perna de um deles. Em seguida, ele corta outro gigante que também estava próximo para alcançá-lo. Os monstros começam a olhar mais para Subaru, porque em um piscar de olhos, ele já havia derrotado 2. Mesmo que isso tenha sido apenas um teste, o herói não queria ser o deixado para trás. Enquanto a luta acontece, o loiro corre sem parar, mas em um ponto se sente zangado consigo mesmo por ter aceitado fugir. O chat do protagonista não acredita que ele realmente lutará. Em teoria, Pelias iria morrer ali, mas Subaru sabia que já poderia salvar a todos. Então continuou no campo de batalha e derrotou mais 2 monstros com um ataque, balançando sua espada sem parar. Ele manda outro para o céu, e a espada demoníaca continua a absorver energia. Subaru começa a ficar cansado, então corre para abrir caminho e encontrar o chefe. Logo, usando os corpos dos gigantes para se impulsionar, ele salta sobre vários monstros menores e pousa em outro, mas não para. Subaru continua pulando de cabeça de gigante em cabeça de gigante. Seu equipamento ajuda sua resistência. Ele realmente precisa encontrar o chefe e, pela sorte do destino, consegue avistá-lo no meio de tudo isso. O chefe também parece feliz em matar o protagonista. Subaru fica mais preocupado porque, se não acabar com a luta agora, morrerá.
Então, enquanto o monstro se prepara para um ataque, ele espera que funcione. Subaru estala os dedos para ativar a habilidade de trovão da armadura. O trovão machuca os gigantes, mas o que os deixa loucos é o som. Então, todos começam a se debater, já que nem mesmo o chefe pode escapar disso. O protagonista pula sobre ele e, não perdendo a oportunidade, crava a espada no pescoço do gigante. Foi um movimento tão rápido que o monstro não conseguiu reagir, então apenas caiu para trás, e o sistema notificou que Subaru venceu. Todas as estatísticas do protagonista aumentam significativamente, e o chat fica em estado de choque com Subaru. Se isso fosse um mangá normal, o protagonista faria uma pose legal, mas o tempo estava mudando e a aposta da ganância não conseguia mais. Restaurar resistência. Mesmo depois de limpar esse estágio, os monstros não desaparecem até o final do exame. Continuar agora era uma situação para a qual o protagonista não estava preparado, pois quase havia caído ali. No entanto, como o estágio 5 foi completado, o céu se fechou e um gigantesco trovão negro caiu sobre Subaru das nuvens. Ao mesmo tempo, tudo está acontecendo em uma cabana no meio da floresta. Rina passa um tempo sentada, assistindo ao jogador. Kit Shigura chega e pergunta o que ela está fazendo. Então ela diz que está aproveitando a brisa. Shigura concorda que Rina deveria aproveitar porque em breve o fim chegará para eles. Quando ela tenta falar a sério, sua amiga ignora. Então a garota fica curiosa para ver o que a outra está assistindo, que é tão interessante. Rina mostra que está assistindo a transmissão ao vivo de um cara chamado Narukami Subaru, mas apenas ao Shigura sugerir que ele pode ser o líder, Rina fica irritada. Ela diz que ele é apenas um streamer, irritante que está no segundo andar, e se lembra do que sua amiga disse. Se Subaru tivesse sobrevivido, Kazuki já estaria ferrado. Rina sabe que o líder está morto, e quer que sua amiga aceite isso também, mas ela discorda. Rina grita, perguntando há quanto tempo acha que o herói vai se esconder, mas Shigura responde fazendo a mesma pergunta, se elas vão apenas continuar assistindo também. Rina diz que apenas está passando o tempo assistindo aquela transmissão ao vivo, mas se surpreende quando olha novamente. Então Shigura também olha e faz a mesma expressão de choque. No teste, o protagonista consegue usar o elemento trovão